Talvez o Candidato Honesto seja a pior aberração do cinema nacional. É o que eu diria se o cinema nacional não tivesse 300 aberrações por metro quadrado. Mas até entre as aberrações, esse filme aqui consegue ter um destaque. Esse filme faz tudo que o brasileiro faz de pior, que é tentar ser engraçado. É como você ir ver um stand-up, que já é um terror por natureza, com todo aquele esqueminha de setup, punch, de piadinhas sem graça. Todas as vezes que o Hassum acerta uma das suas piadas enfadonhas, as pessoas não riem, tudo que causa é vergonha alheia e dor física. Eu tinha visto esse filme aqui picado alguns anos atrás e via uma expressão muito forte, porque eu via 10 segundos de filme, dormia. Via 10 segundos de filme, dormia. E aí, alguns anos depois, eu vi o Candidato Honesto 2 sem me lembrar quase nada do primeiro. E eu te falo que o primeiro já parecia ruim ao ponto de eu querer dormir. O segundo é ainda pior, porque o Hassum tá magro, né? E todo mundo sabe que gordo, por ter um corpo diferente, é naturalmente mais engraçado do que uma pessoa magra. Então, tipo, se existia alguma graça em ver o Hassum, era porque ele era gordo e não porque ele é engraçado. E ele emagreceu e ficou sem graça alguma. O filme começa numa daquelas insuportáveis propagandas eleitorais obrigatórias, né? Que eu tinha vontade de vomitar toda vez que eu ia passando na TV, assim, interrompia minhas chiquititas quando era criança, né? E aqui eles estão contando a história de ninguém mais, ninguém menos que o nosso presidente Lula, que nasceu no Nordeste, os pais morreram de fome na seca, foi criado pela avó, que levou o pequeno Lula pro Rio de Janeiro pra ter melhores condições de vida. Aonde, né? Melhores condições de vida é no Rio de Janeiro, tomar bala. Lula cresceu pobreta, então aprendeu desde cedo o valor do trabalho. E aí aqui a velha tem algum problema de saúde, o Luli tem que abandonar a escola, aí ele engraxava sapato, comia calanguinho, e pelo bom trabalho que fazia, ganhou uma bicicleta de presente, que usou pra fazer uma cadeira de rodas pra sua avó. Olha que menino humilde. Mas o verdadeiro sonho de Lula é muito parecido com o sonho do Charles Henrique Pédia, que é pilotar ônibus no Rio de Janeiro. Aí o Lula casa, sofre um acidente, perde um mamilo. É aquela clássica história do político com um passado triste que sofre um acidente no trabalho pra gerar identificação com os pobres. E tudo isso com uma grande pitada de piadinhas meio sem graças no meio de todo esse processo que eu estou poupando vocês, né? E aí esse Lula, depois de sofrer esse acidente, perdeu o mamilo, ele faz um sindicato de todos os pilotos de ônibus do Rio de Janeiro pra, sei lá, reivindicar melhores condições de remuneração. Não importa. Aí ele se afilia ao partido do Pica-Pau, vira deputado, luta contra a corrupção, se candidata à presidência da república, né? E seria de fato muito incrível se essa fosse a história do presidente Lula, mas infelizmente não é. Toma essa crítica social foda! E essa também não é a verdadeira história de João Ernesto, o nosso protagonista. Porque na verdade João Ernesto não é nada disso, é bem ladrão e bem safado. E aqui estamos numa salinha com os piores vermes da humanidade. Os jornalistas, que supostamente tem que ser isentos de opinião ao falar do caso do João aqui, mas todo mundo sabe que ele é um corrupto asqueroso. Mas é assim que o jornalismo funciona mesmo. Eles tentam ser imparciais até quando tudo tá na cara do povo. Mas Amanda aqui realmente acredita que João Ernesto é um cara inocente e honesto. Olha a rima. Porque ela deve ter alpiste no lugar do cérebro, merda, fezes de lagartixa, alguma coisa assim ela tem no lugar de neurônios. E aí pra ela, né, essa jornalista, é passado pra ela a função de cobrir toda a campanha do João, já que ela gosta tanto assim dele e tá querendo defender ele, que ele é inocente, pá. Enquanto isso, o João tá mentindo pra trabalhador, falando que eles vão ser sua prioridade no governo dele. Mas por trás dos panos tá recebendo aquele malote gordo que a gente sabe muito bem que vem justamente do dinheiro dessas pessoas que ele jura priorizar. Pelo menos ele ora no final, porque ele é um bom cordeirinho do Senhor. E aí no Paraguai ele fala que também vai priorizar os trabalhadores e tudo mais, mas na verdade o que ele quer priorizar são esses 2 melões aqui, deliciosos aqui.
E aí, depois de contar essa mentiraiada toda pro povo, João Ernesto, infelizmente, chega ao segundo turno pra competir pra presidente da República Brasileira. E aí você vai ver o grande oponente dele nesse segundo turno e esse calveludo aqui em cima do muro, né? Todo calvo cabeludo tá em cima do muro, né? É o cara que não é nem careca, nem cabeludo, e por não assumir nada, não é nada. Fica mais feio ainda. E pra deixar ele ainda mais sem graça, ele defende a pauta ecológica. Existe alguma coisa mais insuportável do que cair no meio de uma propaganda eleitoral obrigatória e ser forçado a ver um cara falando sobre pautas ecológicas? E aí lá vai João Ernesto, né, numa conferência de imprensa, fala até bem desse adversário ridículo dele, mostra que a família tá sempre com ele, fala de Deus, fala que quer pegar na mão de cada uma das pessoas que votaram nele, que estão ajudando ele, sabe, toda essa merda brega de político brasileiro, essa estética de política brasileira asquerosa, nojenta. Cara, por mim, caiu um meteoro nesse país aqui, matava todo mundo, eu incluso também, mata tudo, acaba, é tudo tão ridículo. Tá. E aí, depois dessa entrevista, o João ele decide que ele vai tirar uns dias de folga no seu modesto apartamento no Flamengo. João é tão humilde que ele chega lá de Uber helicóptero. E quando chega lá, a criançada dele tá reclamando que não levaram o cachorro. Qual é o nome do cachorro? Toquinho. Só que o Toquinho, a última vez que levaram ele pra viagem, cagou a casa inteira. Então, tipo, pô, não tô querendo levar, mas a criançada reclama pra caramba. Ele fala, tá bom, vai pegar o Toquinho. Uber Flash. E aí o João fala alguma merda pra esposa dela e ela sorri e exibe a sua linda gengiva continental. Sabe aquela gengiva que começa no Trópico de Capricórnio, passa pela linha do Equador, sobe pro Trópico de Câncer e termina só no Círculo Polar Ártico? É a gengiva dela. E aí tá tudo indo muito bem, né? Até que a esposa, é claro, é sempre a esposa, perturba a paz no ambiente a ver a notícia de que João talvez esteja envolvido no escândalo da mesadinha. E aí ele nega como se tivesse treinado a vida inteira pra esse tipo de situação, porque ele de fato foi. E aí também hoje em dia o caba tá ali mexendo no celular, não pode nem ficar mais traindo a esposa com a secretária gostosa que a esposa já vem querer satisfação. Ai, cara, que mundo chato. E o babaca do João Ernesto rouba até contra os próprios filhos, né? Eles vão jogar um desses joguinhos tipo banco imobiliário, alguma coisa assim, e ele usa um dado viciado contra as crianças. E quando as crianças questionam que é meio estranho o pai tirar o número 12 9 vezes seguidas, o pai fala assim: um homem não pode ter sorte na vida, que já começam a desconfiar que ele está roubando. Inveja, né? Inveja. A questão é a seguinte, meu amigo. Segundo o ChatGPT, né, que não é nenhum grande profissional, a chance de uma pessoa realmente conseguir fazer esse feito com 2 dados é de 1 em 101,5 trilhões de vezes. É bem improvável, mas tem que acontecer com alguém, né? E é óbvio que esse alguém é o João Ernesto, do Brasil, né? E aí no horizonte aparece um helicóptero indo em direção à casa deles. Poderia ser uma daquelas cenas iradas, né? Que uns assassinos chegam do helicóptero, entram na casa, começa um tiroteio, né? E a família tá fazendo de tudo pra sobreviver. E eles têm que matar todos os assassinos pra não morrer, né? Só que aí um filho toma um tiro nesse processo, morre. E agora o Leandro Hassum tem que entrar numa jornada de vingança pessoal pra se vingar do mandante do crime que aconteceu com sua família. Podia ser uma história assim, né? Mas é claro que não é. É só um assessor do João que chegou com outro cara aí pra, né, dar as notícias do que tá acontecendo, né? Uma boa e uma ruim. Aí tu escolhe qual que tu quer primeiro, né? A boa é que 82% das intenções de voto no segundo turno estão pro João Ernesto. E a ruim é que o nome do João surgiu na CPI da mesadinha. E nisso até o assessor dele tá espantado com isso, porque tipo, nem ele sabia como que Joãozinho, o honesto, foi capaz de mentir pra ele, seu assessor. E agora o João Ernesto tem que ir pra Bahia, né, pra tentar tirar o nome dele da CPI, né, então pra isso ele vai oferecer um ministériozinho aqui no governo dele, uma secretariazinha ali, né, todo mundo sabe como isso funciona, né. E é claro que a jornalista Amanda tá em choque com essa notícia também, né, porque ela achava que o João era inocente. E agora meio que o chefe dela tá tentando forçar ela a ter uma entrevista exclusiva com o tal do João, né, pra ver se tira alguma coisa da boca dele, mas
mas ela nem sabe como conseguir isso, aí o chefe dela manda ela se virar. E aí ela, nesse desespero, assim, pergunta pro colega de trabalho dela o que ela tem que fazer. E o Demétrio, sabe o Demétrio? Se eu tivesse um par de pernas como o seu, eu conseguiria 5 entrevistas. Uma pena que ela não tem entendido o elogio, né? Enquanto isso, João se prepara pra dormir, né? Colocando seu pijama, que é a sua faixa presidencial, que ainda não é dele, né? Ele só tá fantasiando, assim. Olha essa merda de vestido que a esposa dele quer usar pra ir no programa da Maria Lúcia Brito no outro dia. É meio que uma espécie de Ana Maria Braga desse universo, tá? Cara, imagina você ser o marido dessa mulher, você tem que falar que essa bosta aqui tá bonita, tipo... E aí, enquanto o João tava ali se preparando pra dormir, ele recebe uma ligação de sua avó. E todo mundo sabe que velho ligando tarde da noite não pode ser bom sinal. Tá na maior paz, a família inteira indo bem, e aí um velho cai da escada, quebra um osso. E aí, chegando na casa da velha, a situação tá séria, né? Porque ela não quis ir pro hospital, mas também não ia fazer diferença nenhuma. E aí o padre até foi ali pra fazer as últimas rezas e tudo mais, né? Porque a situação tá feia mesmo. Tá ali, ó, com a mesma cara ruim do padre do exorcista. E aí o João vai ali, né, chegar mais perto pra ouvir as últimas palavras da sua avó. E ele chega mais perto, e mais perto, e mais perto, e... Ai, véia, que é isso? Esse daí foi só o lembrete pra ele lembrar que não vale nada, nem a merda que caga. E aí o João Ernesto tenta, né, mostrar pra avó dele no seu leito de morte que ser presidente do Brasil é uma grande honra, é pra honrar a família. É um negócio impressionante entre os imbecis, né? Todos eles querem honrar a família e todos eles estão fazendo cagada por debaixo dos panos. É uma coisa linda de se ver. Que fantasia, hein? Não, você tem noção, esse desgraçado desse João Ernesto aqui, ele já tinha feito, meio que forjado, a morte da avó dele em rede nacional, né, pra ganhar voto, pra gerar empatia, alguma coisa assim, sabe, no povo, assim, sabe? Matado ela antes da hora. E aí ela aceitou meio que fazer parte disso pra ficar longe do neto dela, que é um grande de um corrupto. E tinha, sabe, feito um enterro falso, teve pombo, teve um monte de famoso indo lá. E aí temos aqui o momento emocionante do último pedido do velho, né, assim, essa cena... Por que velho tem o último pedido? Você não vai nem ver essa bosta ser realizada. Para de pedir coisa. E aí o último pedido dela é tipo... Ô, João, seja um homem honesto. Meu netinho, seja honesto a partir de agora. E aí ele, né, emocionado, com os olhos cheios de lágrima, e pensa todos os erros de sua vida e fala... Nem fudendo. Quê? O desgraçado negou o último pedido da avó no leito de morte. Mas também, né, dá pra entender o ponto dele. Se ele fosse o único honesto em Brasília, ele ia ficar muito sozinho lá. E aí a velha puxa a orelha dele assim, né, antes de morrer, e fala que ele vai ser honesto por bem ou por mal, nem que ela tenha que pedir pessoalmente pra Deus, e morre. Aí no outro dia o João Ernesto acorda e se chama de bosta no espelho, finalmente tá compreendendo um pouco a situação. E aí ele vai dar bom dia pra família e chama a esposa de gorda, pelancuda e brega, o que também são verdades. Mentira, ela não é gorda, mas... sei lá, pros padrões estéticos da época, talvez. Enfim, uma forma maravilhosa de começar a semana, né? E por assumir os riscos de falar a verdade, ele tomou uma panelada na cabeça. E aí, agora ele tem que ir no programa da Ana Maria Brega Alternativa desse mundo, né? Um programa que é assistido por 58% das donas de casa do Brasil. Então ele teria que elogiar a esposa ao vivo, falar que ajuda em casa, esse tipo de coisa. Mas é muito difícil elogiar essa coisa aqui quando ela tá se vestindo igual um jarro de flor esquizofrênico. E aí ele também, né, pra mostrar que é simpático, teria que tratar bem o galo da Ana Maria aqui desse mundo, que na verdade era pra ser o Louro José, mas é o galo escroto. A melhor coisa a se fazer com esse galo é, sei lá, pega ele, bota numa rinha e aposta no oponente, que aí você vai ganhar o dinheiro. Mas aí chegando no programa, ele não faz carinho no galo, fala que o dia tá sendo uma bela merda, chama a apresentadora de gostosa na frente da esposa, pergunta se a apresentadora está malhando os glúteos porque tem a bonita, fala que o segredo do casamento dele ser feliz é porque a esposa libera o butico, mas também que, infelizmente, eles não transam há 6 meses. Olha que inferno. Cara, imagina você ser casado e não transar há 6 meses. Por que você tá casado? Porra, termina essa merda. Foda-se as crianças, não. E a porra do galo no canto só gritando assim: Ih, bafafá! O galo só faz isso. Que galo filho de uma
Boa mulher. Por mim, eu mesmo matava esse galo aqui. Eu pegava no pescocinho e apertava e aí ele fica puto com o galo, solta a franga pra cima dele, chama ele de idiota, fala que o cara não sabe fazer nada da vida, não sei manipular esse bonequinho ridículo, escroto, idiota, fala que o cara é burro, que nunca vai dar orgulho pra família dele, e o galo só aqui, ó. Bafafá! Né? E aí a gota d'água, o João Ernesto levanta, decapita o galo com um soco. E aí, tipo, o bonequista ali fica olhando pra ele com uma cara meio confusa, tipo, irmão, eu votei em você, por que você tá me agredindo no meu trampo? Agora eu te falo uma coisa, galo vota agora, porra, galo vota. E aí, pra fechar com chave de merda, ele ainda estapeou a bunda da apresentadora ao vivo, tudo isso pro Brasil inteiro ver, né? E aí percebe que o João Ernesto meio que tá fora de si, não tá conseguindo se controlar, não tá conseguindo mentir direito, e aí dão um remedinho pra controlar ele. Só que ele cai no chão, e aí vemos as piadas de gordo, né? Porque ele cai no chão e fala assim, pô, acho que você vai precisar de uns 8 caras pra me mexer, me botar no carro, porque eu ainda tenho que ir pra Brasília. E aí chegando em Brasília, a imprensa tá em peso, louca pra saber se ele tá envolvido nesse tal escândalo da mesadinha. E aí, já que o homem tá com essa dificuldade pra mentir, ele acaba falando mais do que devia. E aí ele fala que tem um grande equívoco em você dizer que o pagamento dessa tal mesadinha é mensal, porque na verdade ela é semanal. Au. Não vou fazer mais. Desculpa. E que ele não tá pouco envolvido não, ele tá envolvido pra Carlinhos. E aí nisso aqui o assessor dele já tá enlouquecendo, já tá arrancando até os cabelinhos do cu. E pra impedir que esse escândalo continue, ele já pega e se joga em cima desse povo aqui como se estivesse numa roda punk radical, mano, radical. E aí, né, numa salinha de conversa assim, o assessor tentando controlar o João não tá conseguindo mentir e revela que ele sabe que o assessor gosta de cortar para o outro lado. E aí o assessor entra em choque e deixa escapar seu lado mais feminino nessa hora. A pasta rosa ali dentro da minha gaveta ali. Chega, João! E o João tem provas de que o assessor dele é gay. E todas essas provas estão dentro de uma pasta rosa, dentro da gaveta. Que registros são esses? Eu não sei, não quero nem saber. Bora fazer um bingo aqui, galera. Já que esse daqui é um filme de comédia brasileiro, não pode faltar piada com certos assuntos, não é mesmo? Então aqui, ó, temos piada com mulher gostosa. Check. Piada com gay. Check. Falta ainda piada com crente, sogra, droga, macumba e corno. Será que até o fim do filme a gente vai conseguir completar esse bingo? Será? Aqui, ó. Tá na minha mão, ó. Aqui, ó. Sem nem se dá pra ler. Alguns dias se passaram e aqui estou eu de volta. Nisso o assessor proíbe o João de sair daquela sala, né? E de qualquer pessoa entrar nela também. Até que ele se lembrasse de como mentir. Aí nisso o assessor do João liga pro tal do Montanaro, que é um cara que saberia resolver essa situação. Mas o Monta tá curtindo a vida boa com 2 grandes gostosas assim na piscina. E lá está a estagiária Amanda, fazendo de tudo pra conseguir essa entrevista diabólica. E aí também tem a secretária Carmen, né? Que chega na maldade assim já com 2 belos presentes que João não consegue recusar. Não consegue recusar por enquanto. Porque ele, sem querer, acaba revelando que depois que as eleições passassem, ele ia comer a Carmen por mais uns 2 meses, depois mandar ela pra uma secretária lá no cu do mundo da Amazônia, assim, pra nunca mais ter que ver a cara dela. E aí ela se exalta um pouco e começa a quebrar alguns jarros. Mulher que não sabe se controlar... E aí o João, correndo da Carmen, completamente descontrolado, encontra esse pastor aqui, que oferece um malote enorme pra ele. Se o João criar umas 5 secretárias, assim, sabe? Quando ele for eleito pra esse pastor, né? De onde veio esse dinheiro? De um final de semana no culto. Dinheiro dos fiéis. Só que aí o João não consegue pegar o malote, porque agora ele é um cara honesto. Então começa a se movimentar de formas estranhas, aí o pastor acha que ele está sendo possuído pelo capeta, afinal um homem recusando dinheiro só pode ser manifestação de Satanás. E aí eles tentam fazer um exorcismo, mas nada acontece. E aí o João xinga bastante esse pastor, fala que ele se aproveita da fé alheia. Calma aí que deixa eu dar uma conferida no meu bingo aqui, que na minha visão a gente acabou de marcar mais uma coisa aqui, né? Piada com crente. Check.
E aí, enquanto o João procura o Marcelinho, né, seu assessor, ele encontra o cara que estava responsável por gravar sua campanha. E agora fudeu de vez mesmo, porque essa gravação deveria ter sido cancelada, mas não foi. Então o João vai ter mais uma chance de se humilhar publicamente. E aí o cara das câmeras fala pro João falar dos aposentados, né? E o deputado fala que curte os velhinhos e tudo mais, acha eles uma gracinha. Menos a sogra dele, que é uma grande de uma cachorra que não merece nem um tostão da aposentadoria que tem. Piada com sogra? Check. E aí, já que falar de sogra aparentemente não dá voto, né? Agora ele vai falar da liberação das drogas, né? E aí ele acaba revelando, acaba soltando que é foda, que ele já fumou muito, que já fumou cada tarugo enorme, batia larica e comia até feijão com macarrão, e ele já até chegou a vender drogas. Piada com check. E aí, já que falar de droga não dá voto, né, ele vai falar de inclusão homoafetiva no seu governo, né? E aí ele acaba revelando que todo mundo já deu a bunda nos anos 70. E aí, se vocês acharem que alguma dessas piadas foi meio ruim, meio sem graça, qualquer coisa assim, não me julguem. Julguem o filme, porque eu peguei todas as piadas de lá. Piadas essas feitas com patrocínio milionário da Ancine. Obrigado, Lei Rouanet, por mais uma produção nacional incrível. E agora nós temos uma cena de perseguição simplesmente sensacional, né? A imprensa correndo atrás do Leandro Hassum, sedenta por uma entrevista. E o que torna essa cena tão engraçada é o fato de que Hassum é um gordo correndo. E caso você não me conheça, ver gordos se deslocando em altas velocidades é um dos meus passatempos preferidos. E pode dar o Oscar pro Candidato Honesto, porque só essa cena aqui de perseguição do Leandro Hassum já é muito melhor do que aquele filme inteiro pavoroso que ganhou o Oscar esse ano aí. Uma cagada após a outra. Aí nisso, convenientemente, o João consegue entrar numa van e escapar da imprensa. A mesma van que a tal da Amanda tá gritando com o chefe dela, falando, pô, eu não consegui a entrevista, e o chefe dela tá falando que ela é uma inútil. E aí eles saem da van e o João pergunta pra Amanda se pode usar o telefone pra fazer uma ligação. E ela diz que o celular tá sem bateria, pô. Mas, na verdade, ela tem bateria e ela só quer ter uma chance de entrevistar ele. E aí ela chama ele pro quarto, ele acha que vai ter brincadeiras leves e gostosas, mas nada disso. Ela só quer entrevista mesmo. Só que ela resolveu que vai gravar essa entrevista porque os fins justificam os meios. E nisso ele solta a merda toda no ventilador. Ele fala que não perdeu o mamilo em acidente de ônibus coisa nenhuma. E na verdade ele perdeu porque uma puta mordeu ele. E ele revela que tá realmente envolvido no tal do escândalo da mesadinha, dá todos os detalhes da operação. E só faz isso porque os fins justificam os meios. Eles repetiram a mesma frase na mesma cena. E aí o filme de comédia a partir de agora vai tentar dramatizar. E eu sinto informar, não é uma boa ideia. Sempre dá ruim, vocês não sabem dramatizar. Nem tentem. Só acha as piadinhas estilo Porta dos Fundos ruim desse filme. Quem não viu ele tentando dramatizar ainda. E aí, né, o assessor do João pensa, pô, cara, se o João só não consegue mais mentir, isso aí deve ser mandinga. Tem que levar ele no terreiro pra resolver essa questão, né? E aí o João acaba revelando que não entra em terreiro de jeito nenhum, morre de medo. E o assessor dele tá tipo, caralho, mano, tu mentiu de novo? E o João tá tipo, foi pra pegar os votos da Bahia. Piada com macumba? Check! E aí, chegando lá, o João desconfia se o pai de santo vai conseguir ajudar mesmo, porque a casa dele tá toda fodida, caindo aos pedaços. É o famoso, né, se macumba funcionasse, a Bahia era país de primeiro mundo. E aí o João gordo come a oferenda, porque sim. E aí chega o pai de santo e fala assim, eu tô acostumado com as criaturas das trevas. Os demônios? Não, os senadores. Caralho, que crítica social pesada. E aí começa a sequência mais chata do filme, né? Que é o pai de santo incorporando vários personagens aleatórios. É uma cena desnecessariamente longa e sem graça, cheia das piores piadas de todos os tempos. Quando lançaram essa bosta em 2014, as piadas que aqui foram feitas já eram sem graça. 12 anos depois, elas são simplesmente insuportáveis.
insuportáveis. É papo de sangrar pelo ouvido mesmo. E eu não vou falar. Se você quiser saber quais são, veja o filme. E aí, finalmente, a avó do João encarna no pai de santo. E agora eles repetem aquela piada de mais cedo, né? Do João chegando mais perto e mais perto, tomando um soco. Isso aqui é arte, Ancine. Isso aqui é arte. Obrigado por repetir a piada. Dessa vez eu ri. Eu não ri na primeira, mas agora eu me caguei. E aí a véia fica meio confusa, tipo, como assim você não consegue mentir? E aí, pra testar o João, ela faz a pergunta pra ele, Ô, meu netinho, o que você tava fazendo com o Betinho da quitanda no quintal quando vocês eram criancinha? E aí ele admite que ele tava fazendo coisa de criança, né? Troca-troca, meinha, queimar rosquinha. Mas enfim, ele só quer que a avó tire logo essa mandinga dele pra ele poder continuar vivendo a vida dele. Mas a velha tá tipo, tem mandinga nenhuma não, meu filho. Aí o cu cai da bunda, né? O que será que tá acontecendo? Consciência pesada? Político de bosta. E aí tem aquele momento lindo de reconciliação familiar depois da morte, sabe? Com direito a abraço e beijo na boca da própria avó. E aqui, ó, vai mais uma piada boa, tá? Parece que não tinha nada de mandinga, não. Meu problema é crise de consciência. Político não tem isso não, João. Crise? Consciência. Nossa, que embaçado. E aí o candidato rival, mesmo sendo careca, defendendo pautas ecológicas chatíssimas, consegue virar o jogo, porque o João não consegue mais mentir. E quando você não mente, você não tem aprovação social de ninguém. E aí, né, como medida drástica, trancaram o João no banheiro com a boca grudada em silver tape para que ele parasse de cuspir fatos. E aí nisso o Montanaro chega para auxiliar como que o João tem que se portar na tal da CPI que tá por vir, né? Mas as coisas começam a ficar um pouco emocionais demais, porque o Montanaro pede pro João se abrir pra ele. Lá ele. E falar tudo que ele sente sobre ele pra eles poderem fazer essa terapia dele. E aí o João passa algumas boas horas xingando o Montanaro e termina dizendo que ele é corno. Gente, eu tava olhando minha tabelinha aqui e eu posso perceber uma coisa. É bingo! Vamos fazer uma grande ode à nossa comédia brasileira, que nunca nos surpreende, mas sempre tenta com suas piadinhas mais infames. Muito obrigado, Ancine, por fazer com que o candidato honesto pudesse existir e me trazer tamanha alegria. E eu acho que esse momento aqui, né, merece um like, né, uma inscrição, talvez. Eu vou ser bem direto ao ponto. Se você não fizer o que eu tô te pedindo agora, eu vou te forçar a ver as piadas desse filme. Eu vou parar de cortar as piadas e eu vou deixar todas elas à mostra pra vocês, assim. Então, considerem isso um aviso amigável, por enquanto. E aí o tal do Montanaro, né, não tancou as verdades, porque o Betinha chefrudo não tancou nada. E aí ele foi lá, deu um soco na cara do João, mandou ele se virar na CPI do próximo dia, e é isso aí. Na CPI era pro João deixar o advogado dele falar por ele, mas chegando lá ele faz várias piadas com peido, xinga todo mundo, falou ainda que estava envolvido em outro esquema de corrupção. É aquela farofada do Senado brasileiro que a gente tanto gosta. E aí em casa ele toma esporro da esposa porque pegaram o filho dele na escola tirando o dinheiro das outras crianças, assim, com 2 dados viciados, seguindo o exemplo do pai. E aí o filho dele oferece pro pai uma propina pra ele parar de encher o saco com coisa boba quando ele tenta corrigir. O próprio filho oferecendo propina para o pai. Aí o pai, tu não é político? Toma 50 e fica quieto. E aí o filme tenta dramatizar novamente, mas eu vou poupar vocês desse lixo. E aí uma conversa com o chefe, a Amanda revela que ela só quer defender tanto o tal do João Ernesto porque naquele sindicato que ele criou quando perdeu a teta, aquele sindicato poupou o pai dela de várias horas de trabalho exageradas, mal remuneradas, tá entendendo? E aí ela acredita do fundo do coração dela que o João é uma boa pessoa por causa disso. No dia seguinte, estão invadindo a casa do João Ernesto para fazer uma revistinha nas coisas dele. E aí é aquele caos pique a Nora. É criança chorando, bagunça pra todo lado, um negão no pique latrel sarrando a esposa do candidato. Pra ser bem sincero, ela não parece estar desgostando desse momento. E agora o João tá
oficialmente proibido de sair de casa. Ele tá sem acesso à internet, celular. E a família dele ainda foi mandada pra longe. E aí nisso a enxerida da Amanda seguiu o próprio chefe assim meio disfarçado em um café. E lá está o chefe dela reunida com o Montanaro e o candidato da oposição do João. Tudo isso porque eles desde o começo estão armando para a queda de João. Todos são grandes corruptos. E aí ela quer salvar o João dessa situação, mas ela não sabe como entrar na mansão dele. E aí o seu velho colega de trabalho, mais sábio do que todos, dá o seguinte conselho: eu também não sei como entrar lá, mas se eu tivesse esse par de pernas... E é isso mesmo que ela fez. Chegou com os pernão explodindo de gostoso na mansão. Falou pro Latrell, suposto segurança, que ela era na verdade um presente pro João, porque ele ia ficar muito entediado se não tivesse nada. E aí ela entra na mansão, simples assim. E aí ela chega lá, beija o João na boca, não é fácil ser atriz não, bicho, e leva ele pro quarto. O João acha de verdade que vai dar aquela descarregada, mas a Amanda tá ali pra coisa séria. Ela é uma mulher séria. Ela quer defender o João aí no debate da noite pra convencer a todos de que ele ainda é o melhor candidato. E ele aceita. Como que ele negaria qualquer coisa pra essa mulher também? E aí, pra escapar da mansão, eles bolam um plano infalível. Gravam um áudio fingindo que estão transando e deixam ali no replay, ó. E aí é aquela coisa linda de se ver. O João gritando, fingindo dar cotovelada nas costas da menina durante o ato. A menina gritando que quer fazer fio terra no João. É uma coisa linda. E aí eles dão fora pulando a janela da casa, depois de estranharem o tempo que o João tava levando pra... Pisque o cu imediatamente. O Latrell e seu Robin arrombam a porta e... Porra, cadê o deputado? Onde foi parar o deputado? E aí o João e a Amanda, eles já estão no meio da rua, né? E nisso um ônibus convenientemente para. E o motorista, né, sai pra dar aquela mijada. E aí o João e a Amandinha enxerida roubam o ônibus do coitado do trabalhador. Tudo isso pra que eles pudessem chegar a tempo no debate. E ali, ó, a cena mais triste do filme. O trabalhador perseguindo o ônibus com a pingola na mão. Coitado. Só que João é tão humilde que mesmo nessa situação complicada ele decide parar pra velhinha. Olha que bom garoto, tá atrasado pro debate e ainda tá esperando uma velhinha entrar no ônibus. Temos aqui provavelmente a única cena do filme que dá prazer em ver, porque além dele estar atrasado, começa uma perseguição. E essa pra mim é a perseguição mais foda dos animes. O Latrell chegou no recinto. E aí ele ordena que o João desça do ônibus e fique pianinho. Só que João não está a fim de descer pra BC no finalzinho do ano. E aí o João acelera com tudo pra correr do Latrell, derruba a velhinha, que nem tinha sentado ainda, coitada. Aqui eu admito que quando eu vi isso no filme eu ri de verdade assim, porque ver velho caindo é sempre um deleite, né? Na ficção, né? Claro, na ficção. Eu não sou um monstro, tá? E aí o Latrell tira uma pistola do cu e fala que se o João não parar, a coisa vai ficar séria. Só que ele se esqueceu de um detalhe. O João era motorista de ônibus no Rio de Janeiro. Então dirigir quando tá com risco de tomar tiro, pra ele é só mais uma quarta-feira qualquer. Pô, vamos falar a verdade aqui. Essa cena é foda. Leandro Hassum no seu prime gordo, pilotando um ônibus em alta velocidade, com uma gostosa do lado, sendo perseguido pelo Latrell e uma velha caída no chão do ônibus. Nossa, isso aqui é cinema. Esse trecho aqui eu aplaudo de pé e pelado. E aí dá a louca no Latrell e ele começa a atirar. E geral tá em desespero, mas o João tá como? Sereno, com a confiança de quem já passou por isso 1 bilhão de vezes e sabe muito bem o que está fazendo. E aí ele tá tão confortável nessa situação que ele até lança o emote de bunda na janela pra provocar seu oponente. É foda quando o gordinho fica atiçando. E aí eles finalmente chegam no debate, quando ele tá acabando. Olha que interessante, gente. O Calveludo realmente saiu de cima do muro e decidiu raspar a cabeça. Ficou menos horrível, mas infelizmente no caso dele tem muito que dá pra fazer não, amigo. E a velha saindo completamente atordoada do ônibus, né? Que coisa magnífica. E aí o debate já foi pras cucuias, o João chegou atrasado, mas ainda assim ele implora: eu quero
quero meus 3 minutos. E aí começa aquele discursinho redação do Enem. Ele fala que se arrepende do que fez com o povo brasileiro, que roubar é errado, que as pessoas merecem hospitais e casas dignas, escolas dignas, boa remuneração, mas que para isso acontecer é preciso que você escolha os políticos bons de verdade, os verdadeiros políticos honestos, votar com consciência, cobrar os políticos vagabundos. E aí geral tá se emocionando com esse discursinho meia bomba, que eu achei que nunca mais ia ouvir um desses na minha vida depois que eu saísse da escola, mas eu tava errado. E aí, por um país mais justo, o João renuncia à sua candidatura a presidente. Graças a Deus. Isso aqui é um bom sinal, um sinal de que o filme tá acabando. E aí todos estão até aplaudindo a partida do João Ernesto, depois dele fazer um puta discurso chato. E aí no dia seguinte ele acorda, se olha no espelho e fala que é um cara legal, mas a cara dele não passa nenhuma confiança disso. Ele perdeu a esposa depois de humilhá-la de todas as formas possíveis em rede nacional e virou um pai solteiro que pode ver os filhos só no final de semana. Imagina que paraíso, você ficar a semana inteira livre com tempo só pra você e só no final de semana você tem que lidar com seus filhos. De vez em quando você paga uma pensão aqui, uma pensão ali, mas você tá livre dessa responsabilidade. Olha que sonho. A única parte ruim disso é que sempre que ele for forçado a ver as crianças, né, que o governo força, ele vai ter que olhar pra essa cara feia da ex-mulher dele com essa gengiva nojenta. E aí a gente acha que acabou, mas não acabou, porque a Amanda Gatinha chega na casa do João, ainda querendo uma chance de entrevistar ele. Essa mulher não tem nada melhor pra fazer da vida, não? Tá o filme inteiro nessa fixação aqui. Supera? Ela quer escrever um livro da história de João. João quer sexo. E aí ele beija ela à força. Olha que beijo asqueroso. Cristo amado. Só que ainda assim ela entra na mansão do João, que não é mais dele, foi tomada pelo Estado. E ela entra só e exclusivamente para entrevista, depois de ser beijada à força. Quem que entra só e exclusivamente para uma entrevista depois de dar um beijo? Hein? Finalmente essa porra acaba. Cristo amado. Que lixo. Talvez o Candidato Honesto só não seja a pior experiência cinematográfica brasileira, porque primeiro existe Cinderela Baiana e depois porque existe a continuação, Candidato Honesto 2, que o Leandro Hassum tá magro. Já tô falando, se esse vídeo aqui for bem, eu faço um da continuação sem problema nenhum, tá bom? Na verdade eu vou ter alguns problemas, né? Pra ver o filme vai ser horrível, mas eu faço. Então, por favor, não engajem, denunciem sem engajar. É isso, pra mim esse daqui é um dos piores filmes que eu já... Não, mentira, não é tão ruim assim. Dá pra piorar muito. Mas assim... Não é bom não vê isso aqui não. Beijo, tá? Tchau.